Bioalinhamento, mitos e verdades, porque muito se fala por aí, sempre as pessoas vêm falar comigo, com a Dailton, para quem aplica o bioalinhamento, e conversa algumas coisas. Então a gente vê que tem muitos mitos e obviamente existem muitas verdades, né? Vamos lá então, primeiro mito, tem muita gente que fala assim, nossa que legal, bioalinhamento curou a minha enxaqueca. Mito. Por que o bioalinhamento não cura ninguém? Então por que é um mito? Porque o bioalinhamento não vai curar ninguém. As pessoas é que se curam. Porque é um processo que não depende só do terapeuta, não depende só do método. Depende principalmente do paciente. É isso mesmo. Ah, Adalto, mas o que eu vou fazer lá na sessão então? Você vai lá encontrar qual é o caminho, qual é o direcionamento. Né? E a gente costuma até falar uma analogia. Né? Se alguém chega na tua casa, um parente, nunca foi na sua casa. E ela fala assim, fulano, nossa, que bom que eu cheguei, viagem longa, e nossa, que bom que eu cheguei. Me fala uma coisa, que saudade, enfim, mas me fala uma coisa, onde é que fica o banheiro? Aí você vê assim, não, vem cá que eu te levo lá. E pega essa pessoa pela mão. Você leva essa pessoa, vai, abre a porta do banheiro, fala pra ela, olha, aqui tem toalha, aqui tem papel higiênico, pode usar do jeito que você quiser, se precisar tomar um banho depois, tá tudo aí. E qualquer coisa você grita. Agora eu vou fechar a porta para você e você fica à vontade. Aí, o que acontece daí em diante é a pessoa que precisa fazer. Olha só o que aconteceu aqui. Você pegou na mão essa pessoa, você levou ela até o banheiro, você abriu a porta, você deu todas as oportunidades, as opções dentro do que ela precisa fazer ali, enfim, mas deixou ela à vontade, deu todas as condições para realizar o melhor, da melhor forma possível, da forma mais tranquila, onde ela se sinta mais à vontade e consiga finalizar o que ela precisa fazer. Mas chega um ponto, tudo tem um ponto. Então chega um ponto que essa pessoa precisa assumir o comando. Você fez de tudo até onde você podia, mas de um certo ponto em diante, alguém tem que assumir esse comando. E esse alguém é o paciente. Esse alguém é você que está sendo tratado. Então, olha que interessante. O bioalinhamento cura as pessoas? Não, o bioalinhamento não cura ninguém. O bioalinhamento dá o caminho, o bioalinhamento faz de tudo, inclui ferramentas, o bioalinhamento descobre a raiz do sintoma, o bioalinhamento te leva e te mostra o que é preciso ser feito. Só que tem um detalhe, só tem uma pessoa que pode finalizar esse processo. É você. Então, ou o teu paciente. Então, o bioalinhamento não cura ninguém, ele dá o caminho. Ele encontra a raiz do problema, ele encontra a raiz da sua doença, da sua queixa, mas ele não vai te curar de forma alguma. É você quem se cura. E esse processo é só seu. Porque olha só, é um jeito muito mecanicista pensar que eu posso simplesmente ir lá e substituir uma peça, como se fosse num carro, como se fosse em alguma coisa no seu apartamento que está faltando, você troca uma porta, muda os móveis de lugar e está resolvido. Então se resolve por si só, nesse caso aqui. Só que nós somos seres humanos, nós somos seres vivos. Não dá simplesmente para trocar uma peça e está tudo bem. Né? Como um transplante, não é exatamente está tudo bem. O que é que levou aquele desgaste, aquela interrupção de movimento, aquela dor que te limita? O que é que levou a esse comportamento no seu corpo? É isso que nós precisamos entender. No caso de uma peça, a gente vai lá, olha e troca e acabou. Eu não preciso necessariamente saber o que desgastou, eu não preciso saber o que aconteceu com essa peça, eu preciso saber que está na hora de trocar. Você está fazendo uma revisão. Então vai lá e troca o que precisa trocar e pronto, acabou, tá novo, mete bala. Só que o nosso corpo não é exatamente assim. Então se tem uma informação aqui dentro do teu cérebro dizendo para uma parte do seu corpo ter um comportamento específico, e esse comportamento pode ser uma dor, esse comportamento pode ser uma limitação, uma perda de força muscular, uma gastrite. Se tem uma parte do cérebro dizendo para agir dessa forma, então não adianta eu trocar a peça. Eu tenho que mudar a minha percepção. Eu tenho que mudar o modo de conduzir essa máquina, né? Que é o cérebro, aqui na analogia falando. E é isso que o bioalinhador faz. Ele vai mudar o modo de você. Ele vai te mostrar que é possível mudar o modo de condução disso tudo. Mudar o modo como você conduz a sua biologia. Até porque, na grande maioria das vezes, em 95%, a pessoa não consegue fazer a relação do que deu início ao comportamento do corpo. Ela não consegue fazer essa relação.
o bioalinhador, o profissional habilitado para aplicar o bioalinhamento, ele te mostra essa conexão. E quando ele te mostra, e para você faz sentido, opa, se eu sei a causa, eu já começo a entender o que eu preciso fazer agora no presente para virar a página, para que isso tenha um novo comportamento. Então, daqui para frente, quem assume o controle é o paciente. Então, é um trabalho em conjunto, nunca sozinho, nunca é feito sozinho. Não é um trabalho terceirizado, onde você vai lá e fala, olha, tá aqui a minha enxaqueca, cuida da minha enxaqueca, depois eu volto. Quando isso tiver sumido, você me avisa, eu venho aqui para buscar a parte que não tem enxaqueca. Não é igual no mecânico. Seria maravilhoso se fosse assim. A gente ia lá num banco de cérebros de cabeça sem enxaqueca e vou pegar uma para mim. Então, mas não é assim que se resolvem as coisas. E não é porque eu não posso fazer isso que eu estou condenado, não é porque eu não posso fazer o transplante daquela peça exatamente, né? Que não está funcionando bem, que eu estou condenado a ter essa dor para o resto da vida. Não, você precisa mudar o modo de condução. Então esse é um mito que as pessoas falam, né? E tem muita gente que fala errado mesmo. O bioalinhamento cura a tua dor de garganta, o bioalinhamento vai curar o teu intestino preso, o bioalinhamento vai curar a tua artrose. Não, o bioalinhamento não cura ninguém. Nós todos nascemos com um processo fantástico, que é a autocorreção. A autocorreção é o seguinte, quer ver uma forma prática de você entender? Todo mundo aqui que está assistindo, em algum momento da vida, já caiu e já se esfolou. De repente tem alguém aí até todo esfolado escutando o que eu estou falando aqui agora. Então todo mundo em algum momento da vida já caiu e se esfolou. Naquele local, vamos supor que foi o cotovelo. Naquele local que você se machucou, que perdeu tecido, né? Perdeu pele. O que acontece? Esse tecido aqui, ele se regenera. É uma autocorreção. Por quê? Ficou exposto uma parte que era para ser coberta. O que o corpo faz? Ele entende. Ele faz essa leitura sem você estar consciente disso. Ele faz essa leitura e ele faz o processo correto. Novamente, devolver a integridade desse tecido, que não era para ficar exposto. Você perdeu uma parte do tecido, ele vai lá e detecta e corrige. A mesma coisa acontece. Então você teve um estímulo físico, que foi um tombo, onde você ralou esse braço em algum lugar, esfregou num local áspero e aquilo perdeu a integridade, perdeu o tecido. Então teve um estímulo físico, que aí você perdeu o tecido, teu corpo identificou que perdeu o tecido, foi lá e corrigiu. Passado 1, 2, 3, depende do tamanho do ralado, mas o teu corpo corrige por inteiro. Para todo o restante do corpo é o mesmo processo. Então não importa se é para enxaqueca, não importa se é para gastrite, não importa se é para uma queda de cabelo, mas o teu corpo, ele precisa ter um estímulo inicial. Mas nem sempre esse estímulo inicial será físico, assim como quando você cai e se esfola. Na grande maioria das vezes, em 99,99999%, o início disso tudo, a raiz do sintoma, será a sua percepção. Não é física, é algo como você percebeu uma situação. Aquele é o estímulo inicial para trazer um comportamento no teu corpo, que vai trazer talvez a enxaqueca, a sinusite, artrite, não importa, uma disfunção no seu corpo. E aí, olha só, como não é algo físico, o corpo, ele, enquanto não finaliza aquele processo, ou seja, enquanto ele não vira a página sobre aquilo que deu origem na sua percepção, enquanto ele não vira a página sobre aquilo que deu origem a esse comportamento, ele continua tendo a manifestação. E é por isso que a sua gastrite nunca sara, é por isso que você fica tendo recorrências de sinusite, é por isso que seu intestino preso tem hora que piora além do que já estava desconfortável. É porque a sua percepção, de alguma forma, teve um contato um pouquinho mais perto daquele cenário que você viveu, que foi, dentro da sua percepção, um evento chocante, que é o estímulo inicial para trazer todo esse tipo de comportamento que, na verdade, você vai chamar de doenças. Olha que maluco que é o nosso corpo. Maluco não. Que inteligente que é o nosso corpo. Porque enquanto ele percebe que existe uma disfunção, você não mudou a percepção sobre aquilo, ele continua mantendo o comportamento que é para você, de uma forma geral, se acontecer isso de novo, você sabe lidar com aquilo. Então ele só vai realizar o processo de autocorreção quando você virar a página sobre aquilo.
E como que a gente vira a página? A gente precisa entender o que deu origem. Então a gente tem contato com o que deu origem para a gente poder saber o que fazer. Porque senão é um tiroteio de cego. E senão começa a tirar para todo lado. Eu começo a fazer isso para me tratar, aquilo para me tratar, mas eu não sei de onde que começou. Eu não sei por que que começou aquela alergia no meu corpo. Eu não entendo por que que eu tenho enxaqueca. Eu não entendo por que eu tenho gastrite. Eu não entendo porque sempre eu tenho dor de garganta. Entenderam? Aí eu não vou conseguir entender por que que eu tenho problemas visuais. Por que que eu tenho problemas auditivos. É preciso eu saber o que deu origem para, sim, eu poder me curar. Eu poder me curar. Não ninguém me curar. Ninguém vai me curar, mas eu vou me curar. Eu preciso de pessoas que me mostrem, talvez, o caminho de como eu posso me curar, mas ninguém vai me curar. Então, entenderam que o bioalinhamento não cura ninguém? O bioalinhamento não traz a cura de nada, mas ele mostra o caminho. Quem finaliza o processo é você. Isso é fantástico, porque isso é uma evolução. É uma evolução nossa. Então, quando a gente aprende algo, tem até uma cena do filme do Rei Leão que no desenho tem, e eu fui assistir o filme, eu queria ver aquela cena naquela realidade, né? Desse novo filme do Rei Leão. E não tem a cena. E terminou o filme, meu Deus, não acredito que pra mim era uma das cenas principais. Quando o macaco vai atrás do leãozinho que tinha fugido, enfim, ele vai lá e explica pra ele que a gente pode aprender com o passado. E como que ele explica? De uma forma prática. Ele pega o cajado, né? O macaco é tipo um sábio, né? Da floresta. E aí ele pega e dá uma cajadada assim na cabeça do leãozinho e acerta a cabeça dele mesmo. E o leãozinho, ai, tal, e fica assim, né, doeu. E ele vai explicando sobre o pai do leãozinho e tal. E aí ele pega e faz assim para dar outra cajadada, para dar outra na cabeça do leãozinho, coitado. E o leãozinho pega e desvia. Aí ele fala assim, tá vendo? O passado pode ser doloroso, mas você pode aprender com ele. Uau, nossa! Até arrepia quando eu falo assim, porque eu lembro lá da cena que pra mim foi uma coisa que fez muito sentido. E tiraram essa cena do filme do Rei Leão, que é realista, né? Os personagens. Eu fiquei inconformado. Eu saí decepcionado do cinema. Fantástico, só que eu saí decepcionado. A gente precisa identificar o que deu origem, porque aí a gente aprende com o passado. Até porque nós não somos as mesmas pessoas a todo momento, nós temos períodos, né? Então pode ser, olha só, fala pra mim se você é a mesma pessoa igualzinho quando você acorda de manhã. Não é. Eu não sou, você não é, ninguém é. Na hora que você está, de repente, dentro do teu trabalho, você é uma pessoa. Quando você está num happy hour, você é outra pessoa. Quando você está com a tua família, você é uma pessoa. Quando você está com a sua mãe, com o seu pai, você é outra pessoa. Quando você está com amigos, você é outra pessoa. Porque os comportamentos vão mudando de acordo com o ambiente. Olha só. Agora fala pra mim, como é que a gente vai tratar todo mundo da mesma forma? Toda enxaqueca da mesma forma, do mesmo jeitinho. Não é enxaqueca, gente. A enxaqueca é um comportamento. Eu vou tratar o senhor Antônio, a dona Maria, a dona Ângela, o seu José. Eu vou tratar pessoas, não vou tratar sintomas. Aí é que está a grande diferença. Por quê? Ah, Dalton, não é a mesma coisa? Não, não é. Porque eu vou ouvir a percepção dessa pessoa. Eu vou entender por que é que começou o sintoma. E não vou fazer ao contrário. Quem é que tem o sintoma da enxaqueca? Ah, é o seu José. Então tá, vamos aplicar esse protocolo aqui nele. Não. E ele não tem nada a falar sobre isso. Ele é uma doença. Ele não é mais seu José, é uma doença. Então, olha só. É preciso ouvir e respeitar as histórias das pessoas. É preciso entender o porquê e por que é tão preciso, por que é tão importante. Porque é ali que está a raiz dos sintomas. A gente precisa entender a percepção dele antes do início dos sintomas, que ali está a raiz. Aí a gente vai na veia. A gente precisa mudar o jeito de trazer a saúde para as pessoas. Porque olha só, quando eu falo para uma pessoa assim, ó, você tem enxaqueca. Eu estou dizendo, a enxaqueca está em você. Você tem uma doença. Você é uma doença. Agora, quando eu digo assim, o seu corpo tem um comportamento e eu vou te ajudar nesse processo de autocorreção. Então, o processo depende de mim e depende da pessoa. Mas
o que eu estou fazendo aqui? Eu estou empoderando essa pessoa e mostrando que ela pode ser a dona do seu destino. Ela pode ser a pessoa que comanda a própria biologia. Mas quando eu digo assim, olha, você tem uma enxaqueca, parece que é algo assim que pertence à pessoa. A enxaqueca é tua. Então, se é algo que como se fosse descontinuado, é simples. Então eu vou arrancar sua enxaqueca. Isso não é possível, gente. Então eu vou acabar com a sua enxaqueca. Não, isso não é possível. Nós vamos entender como é que o seu corpo trouxe esse comportamento, tem essa especificidade de trazer essas dores de cabeça que são terríveis, e a gente vai ver o que é preciso ser feito para que não tenha mais. Quando a gente entende o que deu origem, a gente entende naturalmente qual é a solução. Como que isso é feito, Adalto? Olha, se você sabe, se todo dia você calça o teu sapato e você sempre fica com dor no pé direito, por exemplo, mas você não sabe por quê, mas também você nunca investigou. Aí um certo dia você calçou outro sapato, mas não doeu. E aí você foi lá no sapato anterior e aí você começou a investigar. E aí você acha uma pedrinha embaixo da palmilha. E ela estava enroscada. E aí você entende, na hora que você encontra a causa, naturalmente você começa a entender o que precisa ser feito para que você não tenha mais aquele comportamento que foi iniciado a partir do estímulo da causa. A partir do momento que você encontra a causa, é só fazer o contrário. Gente, a pedrinha está aqui? Tira a pedrinha. Então, se você... Olha, quer um exemplo? Então, Adalto, como é que funciona isso dentro lá do consultório, né, atendendo os pacientes? Se você tem uma disfunção que foi originada por um sentimento muito grande, por exemplo, de impotência, o que é preciso ser feito no tempo agora, ou no momento presente, tem que ser feito algo que mostra que você é capaz, que é o contrário de impotente, que mostra que você é capaz. O que é que hoje, no momento presente, o que é que hoje você dá conta de fazer? Então, quando a pessoa tira o foco daquilo que ela não dá conta de fazer, onde ela se sente impotente, e dá foco naquilo que hoje ela é capaz de fazer, afinal de contas, gente, a gente só pode fazer as coisas aqui no tempo presente. Lá no passado, o passado são os nossos registros, o passado é a nossa história. E só isso. É um arquivo. Então vai lá no seu arquivo, entende por que é que começou esse comportamento no seu corpo e no tempo presente faz alguma coisa. E se você não sabe o que fazer, procura um profissional que vai te mostrar o que pode ser feito. Na verdade, o que é preciso ser feito. A parte interessante é que eu vou participar desse processo. Eu não vou simplesmente entregar para alguém. Porque quando eu participo, eu aprendo. Quando eu participo, eu não caio de novo naquela armadilha que eu caí e trouxe esse comportamento no meu corpo. Quando eu participo, começa a ter um certo controle na minha biologia. Ah, é do dia para a noite tudo isso, Adalto? Não, mas é um aprendizado. É possível? É possível. Por isso, olha só, vamos para algumas verdades. Por isso, algumas pessoas, após a sessão de bioalinhamento, tiveram cirurgias canceladas? Sim, isso é uma verdade. Por quê? No exame pré-operatório, já não tinha indicação de cirurgia. Tinha uma evolução tão grande de melhora que a indicação da cirurgia foi descartada. Sim, nós já tivemos várias pessoas que passaram por isso. Tem um outro mito que a gente acaba encontrando, né, tendo contato, que falam assim às vezes: o bioalinhamento não trata doenças autoimunes, ou o bioalinhamento não trata doenças degenerativas, ou o bioalinhamento não trata doenças incuráveis. Então, doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? As pessoas costumam falar assim, uma explicação rápida, né? É o corpo atacando o próprio corpo. Gente, como pode ser isso? Teu corpo atacando o seu próprio corpo? Cá entre nós, se meu corpo quisesse atacar o meu corpo, ele já me infartava e uma só. Então, assim, era uma só. O meu corpo é muito forte. Ou simplesmente ele mandava, ó, para de bater o coração ou para de respirar, corta a via, beleza, foi. Se é o corpo atacando o próprio corpo, ele é masoquista, né? Porque vai bem aos pouquinhos. Mas não faz sentido. Se eu me corto, né, um arranhãozinho, meu corpo vai lá e cura. Meu corpo vai lá e devolve a integridade desse tecido. Por que é que ele vai me atacar? Gente, não faz sentido. Então, assim, o que acontece? É uma disfunção, não sei o quê. A pergunta é, por que é que trouxe esse comportamento? Seja lá o que for. Por que é que trouxe esse comportamento? E como eu disse anteriormente, existe uma mensagem que parte aqui da chefia,
mandando que realize esse comportamento, que continue esse comportamento. Só que assim, ó, o que a gente precisa fazer para atingir essa autocorreção, atingir a autocura? Né? E eu não tenho medo nenhum de falar de cura aqui, porque eu estou falando o seguinte, não estou falando que o bioalinhamento cura, eu estou falando que nós nos curamos. Nós seres humanos, nós seres vivos, nós seres biológicos, nós nos curamos. Então, o que é então? Se isso aqui, se quando eu me arranho, o meu corpo corrige, não é autocura, então eu preciso que alguém me ensine o que é autocura, porque a minha definição é corrigir aquilo que, de alguma forma, está me atrapalhando a sobrevivência ou pode comprometer a minha sobrevivência. Isso para mim é autocura. Quando meu corpo faz isso, eu digo que eu me curei, que houve uma autocura, ou seja, eu não precisei fazer nada e o meu corpo deu conta do recado. Agora, quando precisa ser feito, é apenas um estímulo, mas quem é que termina a correção? É o meu corpo, criatura, é o meu corpo que faz tudo isso. Então, assim, o nosso corpo se autocorrige. Então, sim, o bioalinhamento, ele trata das complicações autoimunes, né? Dos comportamentos autoimunes. Trata, sim. Ele consegue identificar a causa primária e mostrar o que pode ser feito agora no tempo presente. As doenças degenerativas. Sim, é um comportamento do corpo, não muda nada. É um comportamento. Precisa encontrar a causa primária. Aí o primeiro passo é tentar frear esse comportamento. E o segundo passo, claro, trazer uma melhor qualidade de vida, obviamente. As doenças incuráveis, ditas como incuráveis. Uau! Sabe o que eu digo sobre as doenças incuráveis? As doenças ditas como incuráveis? Eu aceito o desafio. É isso aí. É por aí, gente. Por quê? É incurável até que alguém diga que é possível curar. Teve uma época no esporte que ninguém conseguia quebrar a barreira dos 10 segundos numa corrida de 100 metros. Então até acreditava-se que o limite humano não era acima dos 10 segundos, porque tinha muitos atletas assim de ponta e ninguém conseguia quebrar a barreira dos 10 segundos nos 100 metros. Porém, teve uma vez que alguém conseguiu quebrar. Eu não lembro quanto que ele fez, mas ele fez menos de 10 segundos, fez 100 metros em menos de 10 segundos. Muita gente, naquele mesmo ano, quebrou a barreira dos 10 segundos. Simplesmente porque alguém mostrou que o impossível era possível. Então, quando dizem que uma doença é incurável, ou dita incurável, ou que não tem cura, não tem o que ser feito, talvez é só um ponto de vista. Talvez o que essa pessoa quis dizer, esse profissional que deu esse diagnóstico, esse prognóstico, talvez esse profissional disse isso sim com boa intenção. No seguinte sentido, dentro do que se conhece, não é possível, dentro do que eu conheço, ou dentro do que se conhece, ou dentro da minha profissão, não tem nada que pode ser feito a respeito disso. Portanto, é incurável nesse ponto de vista. Mas não existe só esse. Tem outros. E aí, o que esse profissional aqui fala? Quando existe uma cura ou uma autocorreção, isso foi um milagre. É assim que acontece. Para mim não importa mesmo. Para mim o que importa é que meu paciente evoluiu na autocorreção dele, que é dele isso. Isso é o que importa. Você é um profissional da área da saúde ou você é um profissional de propaganda? O profissional de propaganda, ele vai dizer, eu curei o fulano, eu tratei ciclano. Fica apontando o dedo para se tornar grande. O profissional da área da saúde, ou o profissional que realmente quer o melhor para o seu paciente, ele se contenta e para ele isso basta. É aonde o paciente dele consegue chegar. É em trazer, ajudar na verdade, a trazer o resultado que o paciente dele foi buscar, confiando nas habilidades, no conhecimento que ele tem.